Olá pessoal, hoje nós iremos ver cartas de controle no Minitab. Desloquem o cursor até assistente. Nós vamos utilizar um pouco o assistente do Minitab. Então clique no botão esquerdo do mouse, desloque até Ctrl Charts. Clique no botão esquerdo do mouse e temos aqui um resumo sobre cartas de controle. Cartas de controle são utilizadas para que possamos verificar se o nosso processo está dentro dos padrões da ISO, dentro de padrões estabelecidos por normas técnicas. Essas normas determinam os desvios possíveis dentro de um processo. Existem dois tipos de dados que podemos retirar do processo e criar cartas de controle. Nesses tipos, nós temos os tipos contínuos e os tipos por atributo. Clique com o botão esquerdo para vermos sobre os tipos de dados. O tipo contínuo são dados colhidos em processos em que temos aí a variação do tempo, ao longo do tempo. Nós podemos verificar o comprimento de uma peça, o peso de uma peça, de um produto, ou a temperatura variando ao longo do tempo. Precisamos manter o processo sempre dentro dos padrões estabelecidos pelas normas internacionais. Estes dados incluem valores do tipo fracionário ou decimal. Temos aqui o exemplo de uma indústria alimentícia, verificando o peso da embalagem de um produto alimentício. Esse peso, se passar dos padrões estabelecidos por norma e até por lei, pode gerar multas, além de prejuízos à empresa. Portanto, fazemos aqui a retirada de amostras para verificarmos o peso do produto. Neste exemplo, temos a coleta do peso de 5 caixas. Então, caixa 1, caixa 2, caixa 3, até caixa 5. E vamos medindo aqui o peso da nossa caixa, do nosso produto. Isto é uma forma de colher dados. Outra forma de colher dados é por atributos. Eu atribuo se está com defeito ou não está com defeito. Aqui neste exemplo eu tenho uma fábrica de lâmpadas, de bulbo de lâmpadas, e eu estou interessado em saber quantas lâmpadas apresentaram quebra, defeito na produção. Então, a cada 500 lâmpadas, por exemplo, eu verifico quantas lâmpadas estavam quebradas aqui na hora de embalar ou ao final de uma parte do processo. Então, portanto, nós temos aqui na prancheta já indicando aqui 5, né? Tem 4 na vertical e mais um na diagonal. Nós temos aqui 5 defeitos aqui nesta caixa, nesse lote aqui de produção. É outra forma de escolher dados, dados por atributos. Vamos clicar em Back para retornar ao nosso fluxograma. No fluxograma, vamos continuar. Vamos fazer inicialmente um exemplo por dados contínuos. Seguimos o fluxograma e chegamos a um novo questionamento. Você irá coletar esses dados através de subgrupos? Se não for, vamos lá com o fluxograma. Se não for, você vai utilizar uma carta tipo IMR. Nós não iremos por esse caminho agora. Vamos agora ver o outro caminho. Sim, vamos fazer por subgrupos. Então, aqui vem. Qual o tamanho do subgrupo? O subgrupo é a coleta dos dados ao longo do tempo. Quanto eu vou levar para fazer essa coleta e em quantas vezes, em quantos subgrupos? Se eu fizer uma coleta de amostragem 20 horas e fizer hora a hora, teremos 20 subgrupos. Se nós pegarmos e fizer essa coleta a cada 2 horas, dentro de 20 horas, nós teremos aí 10 subgrupos. Portanto, eu tenho aqui a divisão do tempo em que eu vou fazer a minha amostragem. Aí eu chego aqui, qual é o tamanho dessa amostragem? Quantas amostras vou fazer dentro desta hora ou a cada 2 horas? Se o tamanho do subgrupo for igual ou menor a 8, vamos seguir o fluxograma por aqui e vamos chegar à carta X/R. A carta X/R nos dá o desvio padrão e nos dá a amplitude da relação entre as medidas desse tamanho de amostragem. Caso o tamanho do subgrupo seja superior a 8,
nós iremos por este outro lado do fluxograma e vamos utilizar uma X-bar-S, uma carta X-bar-S. Temos aqui o desvio padrão e temos aqui o desvio padrão médio. Vamos ao exemplo de uma carta de controle X-bar-R. Então vamos lá, Open Worksheet e vamos escolher aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o arquivo moldagem de injeção. Vamos selecionar, vamos abrir, carregar a nossa worksheet, ok? Carregamos. Podemos ver que temos duas colunas. Uma coluna com as medições da peça e uma de subgrupos. Este exemplo é relativo a uma máquina de injeção plástica que produz 5 peças simultaneamente. Iremos pegar 5 amostras ao longo de 20 horas. Portanto, temos 20 subgrupos de tamanho 5. O número de amostras são 5 a cada hora, portanto, o tamanho do subgrupo é 5. E temos 20 subgrupos. Um subgrupo a cada hora. Portanto, vamos ter aqui 100 linhas na nossa planilha. Temos, então, a numeração do subgrupo. Subgrupo 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 amostras. Depois temos subgrupo 2, também 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente, até chegarmos à linha de número 100. Vejam só, tudo identificado. Temos aqui a nossa linha 100 e o nosso 20º subgrupo. Vamos voltar ao início, a nossa planilha. E vamos fazer o gráfico. Desloque o cursor para Stat de estatística, clique no botão esquerdo, desloque até Control Charts, desloque para a direita em Variables Chart for Subgroups. Nós estamos trabalhando com subgrupos, com dados do tipo contínuo, que variam ao longo do tempo, e vamos escolher aqui, então, como o nosso número de amostra é inferior a 8, é o X-bar-R. Então, selecione, clicando com o botão esquerdo do mouse. Estamos agora numa janela de seleção. Aqui podemos selecionar os dados através de uma única coluna ou de fileiras de colunas. Nosso caso é uma coluna só. Veja que os dados da medida da peça estão em uma única coluna. Existem aqui tabelas em que nós vamos utilizar várias colunas. Podemos colocar assim na horizontal, amostra 1, amostra 2, amostra 3 e assim sucessivamente com os seus valores de medida. No caso aqui, os valores estão na vertical em uma única coluna. O subgrupo está também numa tabela vertical. Então, selecionamos em uma única coluna. Clicamos nessa outra área aqui e vamos pegar a variável de interesse na coluna 1, as medições. Clicamos aqui, um clique nesta linha e clicar em Select. Ou dê um duplo clique sobre a variável também para selecionar. Agora nós vamos dizer aqui o tamanho do subgrupo. Nós clicamos aqui dentro e colocamos aqui, nós sabemos que é 5, mas podemos selecionar a identificação do subgrupo, a coluna. Clique em subgrupo, Select e pronto, está aqui. Ou dê um duplo clique sobre esta variável, essa coluna 2 aqui, subgrupos. Agora nós podemos colocar um título na nossa carta de controle. Vamos clicar em Labels e vamos colocar X-bar R peças. Posso colocar um subtítulo, posso colocar nota de rodapé. Bom, está de bom tamanho. Vamos dar OK. Iremos agora colocar as opções da carta de controle. Vamos clicar aqui em X-bar R Options. Se nós tivéssemos o valor médio e o desvio padrão do processo, colocaríamos aqui para verificar se o processo está sob controle. Como não sabemos, não vamos colocar nada. Vamos em Estimate. Estimate, vamos estimar esses valores para o nosso gráfico R-bar. Então, vamos selecionar aqui o R-bar. Depois, vamos em Limites. Podemos escolher aqui as linhas a serem colocadas na nossa carta de controle. Por padrão, o Minitab utiliza 3 sigmas como limite superior de controle e 3 sigmas como limite inferior de controle. Se você quiser uma linha de 2 sigmas, basta colocar aqui 2. Esta janela permite
configurar a colocação de mais linhas na sua carta de controle. Testes. Este aqui é um parâmetro importante e está dentro de normas. Portanto, ele vem apenas com um ponto a ser verificado no controle. Temos aqui um material retirado do manual do Instituto Adolfo Lutz. Este material está disponível na internet. Deixei o link no meu site. Visitem marccarnevale.com. Vejam só, a norma ISO 8258 estabelece os critérios de decisão em carta de controle. A norma estabelece 8 critérios. Estes 8 critérios te indicarão que o seu processo está fora de controle. Quando o processo estará fora de controle? A. Quando tivermos um ou mais pontos acima do limite superior de controle ou abaixo do limite superior de controle. E assim nós temos os demais critérios. Vamos voltar ao Minitab. Vamos configurar para todos os testes, todas as verificações, todos os critérios de controle. Então, perform all testes. Selecione este e temos todos os critérios selecionados. Vamos para Storage e vamos configurar para que o Minitab apresente para nós os valores médios e o desvio padrão na nossa tabela, na nossa planilha. Vamos dar um OK. Já fizemos as opções e agora vamos clicar em OK para a criação da carta de controle X-R. Nós temos aqui a nossa carta de controle X-R peça, o título que colocamos. Temos o primeiro gráfico do desvio padrão e temos aqui o gráfico das amplitudes, o gráfico R. Este processo está sem controle, está fora de controle. Apresentam pontos aqui superiores aos 3 sigmas, tanto no limite superior de controle como inferior de controle, e apresenta aqui também um ponto também na amplitude. O Minitab apresenta a descrição destes pontos em sua janela seção. Vamos dar uma olhada rapidamente. Vejam só, vamos deslocar, está aqui o resultado, né, do gráfico X-R. O primeiro gráfico é o gráfico do X-bar. Então, aqui no X-bar nós temos aqui um ponto acima de 3 desvios padrões. E assim sucessivamente ele vai indicando quais foram os testes que não deram certo, que indicam que o teu processo está fora de controle. Voltemos à nossa carta de controle. Aqui nós temos a nossa carta de controle. Podemos visualizar de forma mais adequada aqui os pontos que estão fora. Veja que no desvio padrão nós temos aqui pontos fora, mas não temos aqui no de amplitudes. O que isso significa? Que todas as amostras colhidas aqui foram para o mesmo desvio. Então, não houve alteração aqui na amplitude, porque todas elas apresentaram o mesmo problema. Vejam este ponto aqui, acima do limite da amplitude. Aqui nós temos um ponto indicando que o nosso processo está fora de controle, mas no desvio padrão está aparentemente dentro de controle. O que ocorre? Ocorre que eu tenho uma ou duas peças que saíram fora de controle. Algo momentâneo, algum problema especial ocorreu aqui na hora que a peça foi elaborada. Diferente deste ponto aqui, onde todas sofreram algum desvio, algum problema. Vamos voltar à nossa planilha. Na nossa planilha nós temos aqui o valor médio e o desvio padrão. Lembra que configuramos isto? Pois é, temos aqui a leitura agora do valor médio e do desvio padrão. Vamos fazer um segundo exemplo. File, Open Worksheet. Vamos selecionar agora o exemplo comprimento do eixo de comando. Vamos abrir, carregar a nossa worksheet e temos então a nossa worksheet com todos os dados de 3 máquinas. Neste exemplo, iremos ter 20 subgrupos. Vamos fazer uma coleta durante 20 horas e coletas de hora em hora. Qual o tamanho do subgrupo? Quantas amostras vamos pegar de hora em hora? Então, nós temos aqui 1,
2, 3, 4, 5 amostras. 1, 2, 3, 4, 5 amostras. Então, nós estamos pegando 5 amostras. O tamanho do subgrupo é igual para todos e são 5 amostras. Nós temos 20 subgrupos, portanto, 100 linhas na nossa planilha. Vamos elaborar o gráfico X/R. Podemos elaborar um gráfico de uma única máquina por vez ou elaborar os 3 simultaneamente. Vamos elaborar 3 gráficos de uma vez só. Vamos até Stat de estatística, em Control Charts, Variable Charts for Subgroups, X/R. Clique no botão esquerdo do mouse e vamos colocar aqui as definições para o nosso gráfico. Para obter os dados do nosso gráfico, nós temos as duas opções, ou por uma coluna ou por várias fileiras de colunas. No nosso caso é uma coluna apenas. Aqui, ó, por máquina, eu só tenho uma coluna onde obtemos as medições aí do nosso eixo. Vamos clicar aqui dentro e vamos selecionar os dados que queremos acompanhar na carta de controle. As máquinas as quais queremos verificar se temos controle de processo sobre elas. Vamos selecionar da máquina 1 até a máquina 3. Observam. Faço seleção azul, venho aqui em Select, clico em Select, eu tenho aqui da máquina 1 à máquina 3. Vejam só, eu tenho um traço aqui, um hífen aqui, identificando que eu vou da máquina 1 à máquina 3. E agora o subgrupo, eu sei que são 5, eu posso colocar 5 o tamanho, ou eu apenas seleciono a coluna de identificação do subgrupo. Eu vou selecionar aqui, Select, pronto. Posso colocar aqui um título, não vou colocar, e vamos configurar aqui o nosso X-bar, as opções. Os parâmetros eu não tenho da média e nem do desvio padrão do nosso processo. Nós vamos querer estimar, então vamos aqui na janela de estimar. Vamos fazer uma estimativa para R-bar, selecione, deixe selecionado aqui R-bar. Limites, eu não vou colocar nenhuma linha a mais na nossa carta de controle. Testes é importante, vamos colocar para ter todos os testes para verificação de controle. E aqui no armazenamento, eu não vou colocar desta vez a solicitação para colocar a média e o desvio padrão. Vou deixar sem selecionar. Vamos clicar aqui em OK. Já fizemos aqui a configuração das opções. Agora basta clicar OK para termos as 3 cartas de controle. Temos aqui da máquina 3, temos da máquina 2 e da máquina 1 também. Vejam que a máquina 1 está fora de controle, a máquina 2 está em controle, o processo está em controle, e a máquina 3 também eu tenho o processo fora de controle. Vou minimizar esses gráficos e vamos dar uma olhada aqui na área de seção do Minitab. Nós temos aqui a área de seção, onde tem uma identificação de todos os problemas de controle, de todos os testes de controle das 3 máquinas. Temos aqui, portanto, o relatório da descrição do controle das 3 máquinas, os itens de teste. Então, nós temos um teste aqui que um ponto está além dos 3 desvios padrões, no limite superior de controle. E assim por diante. O Minitab fornece um relatório dos testes aplicados e dizendo quais pontos estão fora de controle e por quê. Já verificamos uma carta de controle para subgrupo com tamanho inferior ou igual a 8. Utilizamos a carta de controle X-bar R. Agora vamos verificar a outra possibilidade para subgrupos com tamanho superior a 8. Para isto, vamos utilizar a carta de controle X-bar S. Vamos pegar um exemplo. File, Open Worksheet. Peguemos aqui o arquivo peso da lata. Vamos abrir e carregar o Minitab. A worksheet do Minitab. Pronto, já carregamos.
temos duas colunas, a da identificação do subgrupo e a coluna do peso, é o que nós queremos medir. Nós estamos verificando o processo numa indústria alimentícia no envasamento de latas. Verificamos os pesos para ver se o processo está sob controle. Vamos dar uma olhada, vamos utilizar o gráfico de controle X-bar-S para verificar se realmente o processo está sob controle. Nós temos aqui o tamanho do nosso subgrupo. Nós temos aqui 10 amostragens, são feitas 10 amostragens por hora durante 15 horas. Portanto, eu tenho 15 subgrupos. 15 vezes 10, 150. Tenho 150 linhas aqui na minha tabela. Vamos elaborar a nossa carta de controle X-bar-S. Vamos até Stat, Control Charts, Variable Charts for Subgroups, X-bar-S, botão esquerdo do mouse. Vamos abrir a janela de configuração. Nós temos aqui novamente os dados colocados em uma única coluna. Portanto, vamos manter aqui as observações todas em uma coluna. E vamos clicar aqui dentro desse outro espaço e selecionar a nossa variável das medidas, que é a coluna 2, peso. Clicamos em peso, Select, selecionamos. O tamanho do nosso subgrupo é 10. Ou digitamos 10 ou selecionamos a coluna onde está a identificação do subgrupo. Vou aqui selecionar a coluna. Selecionou, está aqui. Não vou colocar um título e vou direto para ajuste de opções da carta de controle X-bar-S. Não temos aqui os valores médios ou desvio padrão do processo. Vamos fazer uma estimativa, vamos na janela Estimate, selecionar S-bar, vamos estimar para o gráfico S-bar. Não vou colocar limites, teste precisamos configurar para que realize todos os testes, então Performance All. Temos aqui todos os testes selecionados para verificação se o processo está em controle, verificação dentro da nossa carta de controle. Ok. Novamente OK para gerar a nossa carta de controle X-bar-S. Nós temos aqui a carta de controle, podemos ver que este processo não está sob controle, temos aqui vários pontos fora, temos aqui um gráfico do desvio padrão e aqui o desvio padrão médio. E ao lado nós temos aqui a janela de seção, onde temos aqui os comentários sobre os erros, os testes realizados e os erros apontados, dentro dos testes efetuados conforme as normas, conforme a norma ISO. Iremos agora verificar uma carta de controle através de dados de atributos. Vamos então aqui seguir o fluxograma e vamos dar uma olhada nos dois tipos de dados. Nós temos aqui por itens com defeito, então nós temos cada item aqui se está com defeito ou não, então eu pego um lote e verifico. No lote de 100 peças encontrei 2 defeitos. Ou vou por defeito por unidade, onde eu verifico cada defeito em cada unidade do meu lote. Então eu tenho aqui uma camiseta e eu posso ter várias unidades aqui de defeitos. Então eu checo cada um dos defeitos em cada camisa. Vamos fazer um exemplo aqui por os defeitos no item. Vamos fechar aqui. Nós temos aqui na sequência uma carta de controle tipo P. Nós vamos usar aqui no nosso exemplo uma NP que é muito semelhante à carta de controle P. Peguemos o exemplo, File, Open Worksheet. Peguemos o exemplo, lâmpadas com defeito. Vamos selecionar este arquivo, vamos abri-lo, carregar a nossa worksheet. E nós temos aqui na worksheet, temos aqui uma coluna com a identificação do subgrupo e temos uma coluna com a quantidade de defeitos. Este é um exemplo em uma fábrica de lâmpadas. Aqui estamos verificando se o processo de fabricação de lâmpadas de bulbo está sob controle. Nós temos aqui 500 lâmpadas sendo verificadas por lote.
nós temos aqui a primeira identificação do subgrupo, o lote 101, de 500 lâmpadas, apresentou 5 defeitos. E assim por diante. Nós vamos ter aí uma quantidade de levantamento de 24 subgrupos. Vamos criar a nossa carta de controle do tipo NP. Então vamos lá em Stat, vamos em Control Charts, vamos agora em cartas por atributos e vamos aqui na carta NP. Então a carta de controle NP. A nossa variável é defeito, a quantidade de defeitos, vamos selecionar, está aqui, para colocar o tamanho do subgrupo. Nós sabemos que é 24, mas nós podemos colocar a identificação do subgrupo. Basta selecionar aqui a coluna 1, ID subgrupo, Select, selecionamos. Não vou colocar aqui um título e vamos dar uma olhada aqui nas opções do gráfico NP. Vamos ver aqui, não temos parâmetros. Estimar, nós vamos estimar aqui, também não vamos colocar nada. Os testes, nós vamos escolher aqui todos os testes. Clicar aqui em todos os testes. Agora, OK. Para gerar o gráfico finalmente, OK, novamente. Temos, portanto, a nossa carta de controle utilizando os dados de atribuição. Vejam que este processo também não está sob controle. E o Minitab, na sua janela Seção, apresenta os testes elaborados e apresenta os pontos em que houve a falha do teste. E por que ocorreu a falha? A partir de qual critério é apresentado esse relatório de falhas. Chegamos ao final de mais uma aula de Minitab para iniciantes. Vou deixar o link para vocês baixarem os arquivos utilizados nesta aula no meu site, markcarnevale.com. Se vocês gostaram da videoaula, por favor, deixem aí um OK, um gostei, um like e se inscrevam no nosso canal. Pessoal, até mais!